Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão, olha, fundamental. Já parou para pensar como é que essa sua sensação de eu, sabe? Seus pensamentos, sentimentos, sua consciência, como isso se liga com essa massa física que a gente chama de cérebro? Essa pergunta é, nossa, antiquíssima, né? E ainda intriga demais filósofos, cientistas, todo mundo, na verdade. Exato. Então, hoje a gente vai explorar um material que trata justamente disso, a famosa questão mente-corpo. Isso. A gente vai dar uma olhada em diferentes perspectivas, sabe, filosóficas e científicas, sobre o que é a mente e como ela se conecta ou não, né, com o mundo físico. Perfeito. A ideia aqui é tentar extrair os pontos principais, as sacadas mais interessantes e talvez até aquelas ideias que fazem a gente coçar a cabeça, né? Sobre como a gente tenta entender a consciência. Vamos lá. É um desafio enorme, mas fascinante. Bom, para começar, acho que não dá para fugir de René Descartes, lá no século XVII, né? Ele meio que deu a largada para a formulação moderna desse problema todo. Totalmente. Descartes chegou com uma divisão bem radical. Ele falou em duas coisas, duas substâncias diferentes. Isso, a res cogitans A coisa pensante, né? A mente, que para ele era imaterial, não ocupava espaço. e, do outro lado, a res extensa. A coisa extensa, o corpo, a matéria, que ocupa espaço, tem dimensão, mas não pensa. E aí, claro, surgiu um problemão logo de cara, né? Imediatamente. O tal problema da interação. Como é que algo que não tem matéria, tipo a sua vontade de levantar o braço, Uhum. pode causar um movimento físico no seu corpo, que é pura matéria? Como essa ponte acontece? É, a explicação que ele deu lá com a glândula pineal e tal. Física para poder agir no corpo. E isso abriu séculos de debate. Então, essa visão dele de duas substâncias separadas é o que chamam de dualismo de substância. Mas, como você disse, a interação é um nó difícil de desatar. Existem outras formas de dualismo que tentam amenizar isso. Sim, existem. Uma bem influente é o chamado dualismo de propriedades. É mais sutil, digamos assim. Como funciona? Olha, o dualismo de propriedades aceita que existe só um tipo de substância no mundo, que é a física. O cérebro, por exemplo, é matéria. Ponto. Ok, até aí parece fisicalista. Exato. Mas, e aí vem o mais. Essa substância física, o cérebro, poderia ter dois tipos fundamentalmente diferentes de propriedades. Ah, entendi. Propriedades físicas Isso, tipo massa, carga elétrica, essas coisas que a física mede. e propriedades. Mentais. Exatamente. Como a sensação subjetiva de dor, ou a qualidade da experiência de ver a cor vermelha, sabe? Aquilo que a gente sente. E essas propriedades mentais, elas emergem do cérebro, dependem totalmente da atividade cerebral, mas não seriam a mesma coisa que as propriedades físicas. Não seriam redutíveis a elas. É uma camada extra de realidade, por assim dizer, que brota do físico. Interessante. É uma forma de manter a mente como algo especial, mas sem precisar de uma substância separada e fantasmagórica. Exatamente. Tenta resolver o problema da interação, dizendo que não há duas substâncias interagindo, mas uma substância com dois tipos de aspectos. Mas ainda assim deixa perguntas, né? Como exatamente essas propriedades mentais emergem? Claro. Bom, mas aí, do outro lado dessa discussão toda, a gente tem a visão que, hoje em dia, pelo menos na ciência, é a mais comum, né? O fisicalismo. Sim, o fisicalismo é a aposta dominante. A ideia central é bem direta. Tudo que existe é físico, ou então depende fundamentalmente do físico para existir. Ou seja, não tem espaço para mente material, nem para propriedades mentais que não sejam, no fundo, físicas. Basicamente isso. A mente tem que ser, de alguma forma, parte do mundo físico. Tem que ser explicável pela ciência em termos de matéria, energia, processos cerebrais. E como o fisicalismo tentou fazer isso? Porque dizer que a mente é física é uma coisa, explicar como é outra, né? Com certeza! Surgiram várias teorias dentro do fisicalismo para tentar dar conta disso. Uma das primeiras, lá pelos anos 50, 60, foi a teoria da identidade mente-cérebro. Identidade. Tipo, mente igual a cérebro. Exato, de forma bem literal. A ideia era que estados mentais são estados cerebrais específicos. Ponto final. Por exemplo, sentir dor é idêntico a ter suas fibras nervosas C ativadas no cérebro. Simples e direto. Mas funcionou. Bom,
Ela enfrentou um problema sério que ficou conhecido como o argumento da realização múltipla. Realização múltipla? O que seria isso? Pensa assim, será que um polvo que tem uma estrutura neural completamente diferente da nossa não poderia sentir dor? Ou, sei lá, um ET, com um cérebro feito de outra coisa? Ah, claro. Se a dor fosse idêntica à ativação das nossas fibras C, então só nós poderíamos sentir dor. O polvo, o ET, não poderiam. O que parece meio implausível, né? Exatamente. Parece que o mesmo estado mental, tipo a dor, poderia ser realizado ou implementado em diferentes tipos de hardware físico. Se isso for verdade, então um estado mental não pode ser idêntico a um estado cerebral específico de uma espécie. Entendi. A identidade era muito restritiva. E aí, o que veio depois para tentar resolver isso dentro do fiscalismo? Aí é que entra uma ideia muito poderosa, o funcionalismo. Funcionalismo. Foco na função, imagino. Precisamente, a sacada do funcionalismo é dizer que o que define um estado mental como dor, crença, desejo, não é o material de que ele é feito, se são neurônios, chips de silício ou outra coisa qualquer. Mas sim, A sua função, o seu papel causal no sistema, ou seja, como ele se relaciona com os inputs sensoriais, o que entra, os outputs comportamentais, o que sai, e outros estados mentais. a famosa analogia do software e hardware. Essa mesma. A mente estaria para o cérebro, assim como o software está para o hardware. O mesmo software, a mente, ou um estado mental, pode rodar em diferentes hardwares, cérebros humanos, cérebro de polvo, computadores. Isso é. Uau! Muda tudo, né? Porque tira o foco do substrato biológico. A consciência não precisaria ser exclusividade nossa, dos seres vivos como a gente conhece. Exatamente. O funcionalismo abre, pelo menos em teoria, a porta para a possibilidade de inteligência artificial consciente. Se uma máquina puder replicar as funções da mente humana, as relações causais corretas. Então, segundo o funcionalismo, ela teria uma mente, teria consciência. Essa é a implicação. E, claro, isso levanta debates éticos gigantescos, né? Sobre o status dessas possíveis mentes artificiais, se elas teriam direitos, como deveríamos tratá-las. Com certeza. É um território complexo. Mas o funcionalismo, ele é aceito sem problemas ou também tem seus críticos? Ah, tem críticos fortes também. Um dos argumentos mais famosos contra o funcionalismo puro é o experimento mental do quarto chinês proposto pelo filósofo John Searle. Quarto chinês? Como é isso? Imagina uma pessoa que não fala nada de chinês trancada num quarto. Ela recebe papéis com símbolos chineses, perguntas por uma fresta. Tem um livro de regras gigante em português que diz: se você receber símbolo X, escreva símbolo Y. Ok. E ela segue as regras, manipula os símbolos e devolve outros papéis com símbolos chineses respostas pela fresta. Para quem está fora, parece que a pessoa dentro do quarto entende chinês perfeitamente. Mas ela não entende nada, só segue regras formais, a sintaxe. Exatamente. Searle argumenta que um computador digital funciona assim, manipulando símbolos com base em regras, sintaxe, mas sem entender o significado real, semântica. Então, mesmo que um computador passasse no teste de Turing, parecendo conversar inteligentemente, isso não provaria que ele tem compreensão genuína, que ele tem uma mente consciente. Entendi. É uma crítica à ideia de que só a função, a manipulação de símbolos, seria suficiente para gerar mente e compreensão. Faltaria o significado. Isso. E talvez o maior, o mais persistente desafio para todo o fisicalismo, incluindo o funcionalismo, seja explicar os qualia. Ah, os qualia. A gente já esbarrou nisso. Aquela qualidade subjetiva da experiência, né? Exato. O como é sentir o calor do sol na pele, ouvir uma música que te emociona, provar o seu chocolate preferido, ver a cor azul, essa experiência em primeira pessoa. O chamado problema difícil da consciência, né? Porque raios todo esse processamento físico de informações no cérebro deveria gerar uma sensação subjetiva, um sentir. Pois é, porque não somos só zumbis filosóficos processando informação e agindo no mundo, mas sem nenhuma experiência interna. De onde vem essa subjetividade? O fisicalismo tem dificuldade em dar conta disso. E tem aquele outro experimento mental famoso, né? O da Mary. Sim, o quarto de Mary. É um clássico para ilustrar o problema dos qualia.
Imagina uma cientista, a Mary, super brilhante. Ela sabe absolutamente tudo que a física e a neurociência podem dizer sobre a visão das cores. Todas as ondas de luz, como o cérebro processa, tudo mesmo. Mas ela passou a vida inteira confinada num quarto totalmente preto e branco. Ela nunca viu uma cor na vida. Ok, e aí? Aí, um dia, ela finalmente sai do quarto e vê, sei lá, um tomate bem vermelho pela primeira vez. A pergunta é, ela aprende algo novo nesse momento? Algo que ela não sabia antes, apesar de todo o seu conhecimento físico? Intuitivamente, parece que sim, né? Ela aprende como é ver o vermelho, a experiência subjetiva. Exato. E se a resposta for sim, se ela aprende algo novo, então o conhecimento puramente físico que ela tinha era incompleto. Haveria fatos sobre a experiência subjetiva, os qualias, que não são fatos físicos. O que seria um problemão para o fisicalismo que diz que tudo é físico ou depende do físico. Seria um golpe duro. Claro, existem muitas respostas e críticas a esse experimento dentro do próprio fisicalismo, né? Alguns dizem que ela não aprende um fato novo, mas adquire uma nova habilidade, ou uma nova forma de acessar o conhecimento que já tinha. O debate é intenso. Nossa, quanta coisa. Então, recapitulando um pouco. A gente partiu da divisão radical do Descartes, mente e corpo separados. Com o problemão da interação. Aí vimos o dualismo de propriedades, tentando manter a mente especial, mas ligada à única substância física. Isso, como propriedades emergentes, mas não redutíveis. Depois mergulhamos no fisicalismo, a visão dominante hoje. Vimos a teoria da identidade, que era muito direta, mente igual a cérebro. Mas que tropeçou na realização múltipla. E chegamos ao funcionalismo, com a ideia de mente como software, focando na função e abrindo portas para IA. Mas que enfrenta desafios como o quarto chinês e, principalmente, o grande mistério dos qualia, da experiência subjetiva, ilustrado pelo quarto de Mary. Ufa! É uma jornada e tanto. E quando a gente conecta tudo isso, fica claro que não é só uma discussão abstrata de filósofos, né? De jeito nenhum. Isso mexe com questões muito concretas sobre quem nós somos, o que é a identidade pessoal. Eu sou só meu cérebro? O que acontece se partes dele mudam ou se um dia a gente puder fazer um upload da mente? Eu continuo sendo eu? E a questão do livre-arbítrio também, né? Se tudo é físico e a física segue leis determinísticas ou probabilísticas, onde fica o espaço para nossa escolha genuína? Nossas decisões são só eventos físicos acontecendo? Exatamente. E voltando a IA, as implicações éticas são enormes. Se um dia criarmos uma máquina que replica as funções da mente humana de forma convincente, ela terá consciência? Terá sentimentos? Deveríamos dar direitos a ela? Como a gente saberia se ela tem qualia ou se é só um zumbi super sofisticado como no quarto chinês? São perguntas que hoje parecem ficção científica, mas que podem se tornar bem reais e bem rápido. A forma como a gente entende a relação mente-corpo hoje vai moldar como vamos lidar com essas questões no futuro. E fica aquela pergunta final no ar, né? Se a consciência, essa coisa tão íntima e ao mesmo tempo tão enigmática, realmente emerge da complexidade física, como muitas teorias sugerem, será que só cérebros biológicos podem gerar isso? Ou será que outros tipos de sistemas complexos, talvez redes neurais artificiais muito avançadas, ou quem sabe até outras estruturas que a gente nem imagina ainda, poderiam também, um dia, ascender e ter a sua própria experiência subjetiva? É a grande questão em aberto, né? Estamos só começando a arranhar a superfície de entender a mente. Ou talvez, quem sabe, estejamos no limiar de criar novas formas de mente. É algo para a gente continuar pensando com certeza. Muita coisa para refletir.